E aí galera, vamos fazer um exemplo de plano inclinado numérico para acabar com a sopa de letrinha? O negócio é o seguinte, vamos imaginar um plano inclinado com um ângulo de 37 graus com a horizontal. Por que 37, professor? Porque o seno de 37 é aproximadamente 0,6 e o cosseno de 37 é aproximadamente 0,8, então são números bonitos para a gente trabalhar. Vamos colocar um objeto com uma massa de 4 quilogramas. Vamos supor que não tem atrito. Então, desprezando o atrito, determine a aceleração. Sabendo ainda que a aceleração da gravidade local vale 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, o aluno, recomendo eu, que sempre deve resolver a questão como se ela fosse discursiva, como se um corretor fosse analisar a correção e criticar esta correção. Então seria interessante o aluno conseguir esboçar um diagrama das forças atuando no objeto. A dica que nós damos na hora de fazer plano inclinado é traçar uma pontilhada paralela ao plano inclinado, que a gente chama de eixo X, e uma pontilhada perpendicular ao plano inclinado, que a gente chama de eixo Y. Sabemos que a força peso atua verticalmente para baixo. Esta força peso pode ser decomposta numa parcela chamada de Px, atuando no eixo X, e uma parcela perpendicular chamada de PY, atuando no eixo Y. O PY, que empurra o objeto contra a superfície, vai ser anulado pela força normal, certo? Nós sabemos que o ângulo de 37 graus que o plano inclinado faz com a horizontal está entre o P e o PY. Claro que talvez fosse mais fácil o aluno praticar o desenho em cima da própria questão fornecida. Eu resolvi fazer a parte para que ficasse menos poluído o desenho, mas o natural seria que o aluno aproveitasse o próprio desenho para que os vetores fossem mais facilmente desenhados, certo? Mas eu preferi fazer o esboço lateralmente. Bom, se eu quero calcular a aceleração, eu tenho que aplicar a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Como a normal e o PY se anulam, o Px é a força resultante. Observem que quando eu decomponho o peso em Px e Py, é como se eu estivesse ignorando o peso, certo? Ou seja, na verdade eu estou analisando o peso através da ação dividida do Px e do Py. Como a normal e o Py estão se anulando, a parcela do peso, que é a força resultante, é o Px. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Como é que se calcula Px mesmo? É uma decomposição de vetor. É o peso vezes sem ângulo seno de 37. Como é que se calcula o Px então? Peso é m vezes g. Vamos ali no cantinho. Se a massa do corpo é 4 kg e a gravidade é 10, então o peso do corpo é 40 newtons. O seno de 37 é 0,6. O zerinho elimina a casa após a vírgula, 4 vezes 6, 24 newtons é o valor do Px. Se eu sei que o valor do Px é 24 newtons, se eu sei que a massa do corpo é 4 kg, eu descubro a aceleração. 24 dividido por 4 é igual a igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Bom, se o aluno tivesse usado aquela ideia que foi passada noutra aula, onde nós poderíamos pegar a aceleração da gravidade que está atuando no eixo do peso, na mesma direção do peso, e poderíamos ter decomposto a aceleração da gravidade na direção paralela ao plano inclinado, calculando a aceleração Gx.
Quem seria a aceleração Gx? É em módulo, né? É a aceleração da gravidade G multiplicado pelo seno do ângulo de 37 graus. Como a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e o seno de 37 é 0,6, percebemos que a aceleração da gravidade paralela ao plano inclinado é 6 metros por segundo ao quadrado e coincide com aquilo que a gente obteve aplicando a segunda lei de Newton no corpo. Portanto, por mais que o aluno não tenha decorado na aula de plano inclinado que a aceleração é igual a aceleração da gravidade vezes o seno do ângulo que o plano inclinado faz com a horizontal, por mais que eu não tenha esquecido isso, se ele sabe fazer o diagrama de corpo livre, se ele sabe decompor vetor, se ele conhece a segunda lei de Newton, ele chega nesse resultado naturalmente, sem decoreba. Se bem que, se for plano inclinado, sem atrito, vale a pena o aluno decompor a gravidade e acabou. Beleza, pessoal? Agora vamos botar um atritinho para ver como é que fica. Façam exercício, senão tudo vai ser jogado fora. Não rasguem o seu tempo e os seus recursos, certo? Um beijão, até mais.